Ouça agora 3 por 1. 3 minutos, um versículo. Programa da Igreja Presbiteriana de Itapuranga para abençoar sua vida. Apresentação: Reverendo Wellington Batista de Souza. Toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, nos canais da igreja no YouTube e Facebook. Graça e paz a todos os irmãos. Atos capítulo 5, versículo de número 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Este versículo está dentro do contexto da igreja primitiva, quando os apóstolos foram perseguidos e as autoridades daquela época proibiram os apóstolos de pregarem a palavra de Deus, de ensinarem a palavra de Deus, sob pena de serem presos, açoitados, e eles chegaram a ser presos. Esse é o contexto do versículo que lemos, mas eles então os ameaçaram para que eles abandonassem aquela doutrina, abandonassem aquele ensinamento. É dentro deste contexto que o texto nos diz: Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante de fato obedecer a Deus do que aos homens. Eles tinham a disposição no seu coração de que eles viviam obediência antes de qualquer coisa a Deus. Antes de obedecer às leis do Estado, antes de obedecer às leis das autoridades, das lideranças constituídas, nós temos um compromisso maior, que é com o nosso Deus. Ou seja, por isso que o contraponto que eles estão fazendo é o seguinte: coloque na balança o que você já acha que nós temos que escolher, obedecer aos homens ou obedecer a Deus. E eles estavam resolutos e por essa razão foram martirizados, foram presos, foram açoitados ao longo de toda a trajetória da igreja primitiva, porque decidiram, antes de qualquer coisa, a obedecer a Deus. Lembre-se sempre, você deve obediência em primeiro lugar a Deus. Deus, de fato, é aquele que deve conduzir a nossa vida em toda e qualquer questão. Se o Estado for contra a vontade de Deus, vá contra o Estado. Se os seus pais for contra a vontade de Deus, vá contra os seus pais. Se o seu cônjuge for contra a vontade de Deus, vai contra o seu cônjuge. Por quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Lutemos para viver em paz com todos, mas quando nos for exigido entre obedecer a Deus e obedecer ao homem, faça como os apóstolos. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a obedecê-lo antes de qualquer coisa. Dá-nos força, capacidade, para que essa realidade seja a realidade das nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.